O Matrimônio, por Søren Kierkegaard. Editorial Psi II, canal Le Conde. Capítulo 3. Os porquês do matrimônio. 3. Os que se casam para ter filhos. Também casa-se para ter filhos e para contribuir para a propagação da raça humana. Compreendes? Quão escasso seria o alcance social de quem não tem filhos? Os estados tiveram tino ao estabelecer recompensas para os que se casam e para os que têm mais filhos. Em certas épocas, pelo contrário, o cristianismo preferiu os que permaneceram solteiros. Ainda que errôneo, esse ponto de vista revela um profundo respeito pela pessoa, porque não quer reduzir o indivíduo a um simples momento, e sim reconhecer-lhe um valor definitivo. Quanto mais se concebe o Estado abstratamente, menos esgota o Estado o conceito de individualidade, e mais naturais também uma exigência e um estímulo dessa espécie. Em contraposição a essas teorias, às vezes em nossos dias, se tem preconizado um matrimônio sem filhos, pois já custa bastante, à nossa época, infundir-nos a resignação necessária para contrair a união conjugal. Se renunciamos a nós mesmos a ponto de nos casarmos, crê-se que se fez bastante, e as pessoas não se resolvem a suportar as complicações de uma porção de filhos. Nas novelas não é raro que algum dos personagens alegue de imediato, como razão para não se casar, não poder suportar crianças. Porém, os povos mais refinados corrigem esse incômodo. Afastam da casa paterna, o mais cedo possível, os filhos e os enviam a um internato ou uma pensão. Quantas vezes não escarneceste desses pais tragicômicos, com seus 4 filhos, que são todo o seu orgulho, e dos que, em seu fórum íntimo, queriam nos ver o mais longe possível? E quantas vezes te divertiste com aqueles pais ofendidos em sua dignidade pelas miudezas da vida, quando se tem que apelar para as palmadas, ou quando as crianças se sujam, e o grande homem, o pai, se sente inibido em seus ímpetos audazes pelo pensamento de que sua prole o prende à terra. E com que justiceira crueldade excitaste a cólera desses nobres pais quando, ocupando-te de seus pimpolhos, dissertas sobre as bênçãos de ter filhos. Casar-se para contribuir para a propagação da espécie poderia parecer uma razão eminentemente objetiva e natural. Parece assim que a pessoa se situa no ponto de vista de Deus. E desde esse ponto de vista considera quão belo é o perpetuar da espécie. Pode-se até conferir uma importância vital a estas palavras: crescei e multiplicai-vos, e povoai a terra. E, sem dúvida, o matrimônio contraído com essa intenção é tão pouco natural como arbitrário e desprovido do apoio da Escritura. Lemos nela que Deus instituiu o matrimônio porque não era bom que o homem estivesse só, e para dar-lhe uma companheira. E se alguns dos que fazem moça da religião impugnasse que essa companheira começou por arrastar o homem à perdição, que provaria? Vejo, no caso, uma razão a mais a favor do matrimônio, porque somente quando a mulher fez tal coisa, confirmou-se entre os esposos uma sociedade mais íntima. Porém, lemos também outras palavras: e Deus os abençoou, que também não podemos deixar de observar. E quando a mulher escutar as ordens em silêncio, submissamente, e logo após haver-te cerrado os lábios, acrescenta, para humilhá-la ainda mais:
ela se redimirá procriando? Na verdade, eu não lhe perdoaria esse desprezo se não houvesse se reparado com estas palavras: se eles, os filhos, perseveram na fé, na caridade, na santificação, com modéstia. Agora, porém, me dou conta de que, a despeito do pouco tempo que minhas funções me permitem estudar, e se bem que meus modestos conhecimentos versam sobre muitas outras matérias, talvez surpreenda ver-me aparentemente tão conhecedor da Escritura que poderia apresentar-me a um exame de teologia. Um pagão da antiguidade, creio que Sêneca, disse que aos 30 anos a pessoa deveria conhecer tão bem seu temperamento que pudesse ser seu próprio médico. Penso, de minha parte, que ao chegar a certa idade, cada um deveria ser seu próprio guia espiritual. Não porque desdenhe participar de um culto público e instruir-me. Porém, a meu ver, nos é imprescindível aclarar as mais importantes questões da vida. Questões estas, das quais, diga-se de passagem, tão poucas vezes se ocupam os homens. Tenho uma idiosincrasia, uma rebeldia contra os tratados edificantes e os sermões, de modo que, quando não posso ir à igreja, recorro à Escritura. Estava casado há 6 meses e ainda não me havia ocorrido examinar a doutrina do Novo Testamento acerca do matrimônio. Havia assistido a diversos casamentos antes do meu e conhecia as palavras sagradas que se pronunciam na ocasião. Sem dúvida, desejava uma informação mais completa e recorri a um amigo, o pastor Ulufsen, que se achava então na cidade, e indicou-me as passagens essenciais. Eu as li para minha esposa. Recordo bem a impressão que lhe causaram algumas palavras. Ocorreu então algo curioso. Eu não conhecia as passagens da Escritura que desejava ler-lhe, e não havia pensado em verificá-las anteriormente, porque era-me insuportável esperar a impressão que iria produzir nela. Essa espera supõe uma desconfiança impertinente. Convém a ti tomar nota disto. É certo que não estás casado e não tens por que manter uma franqueza tão estrita com alguém. Porém, a premeditação com que preparas tuas ações raia, para dizer a verdade, ao ridículo. Por mais que enganes as pessoas e te forces para que tudo pareça fortuito, tão inesperado quanto seja possível, não creio que possas dizer até amanhã sem haver calculado a maneira. Voltemos, porém, ao matrimônio e aos esposos empenhados em propagar a espécie. Ainda que concebido assim, adota às vezes um aspecto mais estético. É o caso de uma nobre família que se extingue. Restam somente 2 representantes, um ancião e seu neto. O venerável velho não tem outro desejo que o de ver casado o último herdeiro de seu nome, que assim não desaparecerá. Considera ainda outro indivíduo, cuja vida não tem a mesma importância. Ele também, sem ir tão longe, não pensa sem melancolia em seus pais e os ama tanto que talvez deseje que esse nome não se extinga, e sim que se conserve na memória agradecida dos homens. Esse homem pensa que seria bom falar a seus filhos do avô morto por muito tempo e fortificar sua vida com esse retrato ideal que guarda somente em sua memória, e assim infundir-lhes entusiasmo por tudo o que é nobre e grande. Talvez pense assim, saldar a dívida que pensa ter com seus pais. Tudo isso é bonito e é bom, porém nada tem a ver com o matrimônio que, unicamente contraído por essa razão, carece tanto de moralidade como de estética. É duro dizer isto, mas é assim. O matrimônio não pode ser concebido
senão com uma intenção, graças à qual se torna ético ao mesmo tempo que estético. Essa intenção, porém, é imanente. Outra qualquer separa o que está junto e coloca o espiritual e o sensível no plano do finito. É muito possível que, invocando as razões precedentes, e sobretudo quando os sentimentos têm fundamento verdadeiro, se ganhe o coração de uma mulher. Porém, então, se contraria a natureza. O ser da mulher sofre com isso uma verdadeira alteração, e sempre será ofensivo para ela desposá-lo por outra razão que não seja o amor. Sei muito bem que, para servir-me de uma de tuas comparações, toda consideração digna das cavalariças é incompatível com o matrimônio. Porém, também é certo que a geração só aparece como uma bênção a quem não alterou o conceito de amor conjugal. É uma bela coisa sentir gratidão por uma pessoa, porém, a dívida maior é a da vida. Sem dúvida, um filho pode dever ao pai ainda mais, porque não só recebe dele a vida pura e simples, porém carregada de certo conteúdo. Depois de repousar algum tempo no seio da mãe, o menino é entregue ao pai, que também o nutre de sua carne e sangue, quer dizer, das experiências que tão a miúdo enfrentou em sua vida agitada. E que núcleo de possibilidades é uma criança! Aprovo de bom grado teu rancor contra a idolatria de que a fazem objeto, e sobretudo contra esse rito familiar que a obriga a circular entre os familiares, ao almoço e ao jantar, para receber o tributo dos beijos, admiração e esperanças da tribo, enquanto que os pais, cheios de orgulho, congratulam-se das dificuldades ultrapassadas e pela obra-prima que produziram. Confesso que poderia emular teus sarcasmos contra esses excessos buliçosos, mas escandalizo-me de outra maneira. Os filhos pertencem ao santuário da família, à sua vida mais íntima, e é a esse claro escuro misterioso que deve dirigir-se todo o pensamento de gravidade e piedade neste assunto. Porém, então, ver-se-á igualmente que toda a criança está rodeada de uma auréola, e todo pai sentirá que seu rebento encerra em si mais do que lhe deu. Sentirá humilhado que esse pequeno ser é depósito confiado à sua custódia, e que ele não é definitivamente, apesar do sentido mais belo da palavra, senão um pai adotivo. Pai a quem isso não faça sentido, invocará sempre em vão sua dignidade paternal. Desembaracemo-nos de todas essas maneiras intempestivas, de todas as paradas junto ao berço do recém-nascido. Porém, dispensa-me de sua petulância quando Henry, no drama de Holberg, quer esforçar-te ao incrível. Nada mais formoso e mais importante que um bebê, porém tão pouco mais débil e insignificante. E a opinião do homem neste assunto ilumina-nos decisivamente sobre ele. Um bebê produz um efeito quase cômico quando se pensa em sua pretensão de ser um homem. É uma impressão trágica se se pensa que vem ao mundo chorando e que se necessita muito tempo para que se esqueça de chorar. E ninguém explicou ainda este grito do recém-nascido. O menino pode, pois, atrair nossa atenção de muitas maneiras. Porém, do ponto de vista religioso, que deve ser levado em conta acima dos demais, é o mais belo. Claro que a um amante da possibilidade como tu, pouca alegria pode trazer-te a ideia de um filho. Porém, não duvido de que teu pensamento curioso e errante aventurou também uma olhada nesse mundo. E isso naturalmente.
Gostas demasiado de encontrar-te no estado em que estão as crianças, quando, na sala quase escura, esperam a revelação dos presentes de Papai Noel. Um filho, porém, supõe uma possibilidade de tipo muito diferente e tão séria que necessitarás de paciência para suportá-la. E sem dúvida, os filhos são uma bênção, um dom do céu. É bom, convém, que um homem medite com a maior seriedade sobre o bem de seus filhos. Porém, se às vezes não recorda que a parte do dever e da responsabilidade que lhe impõe são também uma bênção, é porque não abriu seu coração aos sentimentos estéticos e religiosos. Quanto mais capaz for o homem de recordar que os filhos são uma bênção, menos necessitará lutar e duvidar para conservar esse dom do céu, o único bem que a criança possui. Porém, com todo o direito, porque é Deus mesmo que o dá. E mais bela torna-se a paternidade, e mais estética e mais religiosa. Às vezes, passeio pela cidade entregue a meus pensamentos. Deus dará. Assim, vi uma pobre mulher que exercia um pequeno comércio, não um negócio, ou em uma venda, mas na praça, ao ar livre, exposta à chuva e ao vento, e levando uma criança ao colo. Estava limpa, e seu filho cuidadosamente abrigado. Observei-a com frequência. Passando, certa vez uma senhora a reprovou por não deixar o menino em casa, tanto mais que lhe era um estorvo. Passou também um sacerdote. Aproximou-se e ofereceu-se para procurar um lugar num asilo para o menino. A mulher recusou cortesmente. Deveria ver, porém, o olhar com que se inclinou para o filho. Mesmo que estivesse à morte, este olhar tê-lo-ia reanimado. Mesmo gelado de frio ou sucumbido de fome e sede, esse olhar de mãe, abençoado, ter-lhe-ia devolvido a vida. Porém, o menino dormia e não recompensava a mãe nem sequer com um sorriso. Essa mulher sim sentia que um filho é um dom do céu. Se eu fosse pintor, não quereria jamais pintar outro quadro que não o dessa mulher. Não é frequente ser testemunha de uma cena semelhante. É uma sorte, como achar uma flor insólita. Porém, o mundo do espírito não está submetido à vaidade. Uma vez achada a planta, floresce sempre. E vi frequentemente essa mãe. Mostrei-a à minha mulher. Não me fiz de importante. Não lhe enviei ricos presentes. Não me imaginei a providência. Humilhei-me ante ela. Na verdade, pouco há de importar-lhe o ouro e as grandes damas, os asilos e os sacerdotes, nem um pobre assessor da corte de apelações e sua senhora. Nada necessita, exceto que seu filho a ame com a mesma ternura. Nem sequer isso, porém, é a recompensa que merece, a bênção que o céu não lhe recusará. Esse amor maternal é belo e comove até teu coração endurecido. Não o negues. Para fazer-te confessar que um filho é um dom do céu, não apelo, como vês, aos espantalhos que, comumente, se empregam para assustar o solteirão, mostrando-lhe sua solidão futura e a desgraça de não ter em volta de si a algazarra infantil. Porque tu não te deixarias assustar, ao menos por mim.
nem sequer pelo mundo inteiro. Quando estás sozinho contigo, afogado em tuas ideias melancólicas, às vezes te assustas a ti mesmo. E por outro lado, sempre me parece suspeito que, para assegurar-se da possessão de um bem, tem-se que atormentar os outros com o pensamento de que não o tem. Zomba a teu gosto, pois. Porém, tem cuidado que essa zombaria, no silêncio de tua alma, não se transforme em um paciente desejo do ideal que, por faltar-te, te infligiria um rude castigo. Os filhos são também uma bênção, sob um outro ponto de vista. É incrível a forma que instruem. Olha este homem orgulhoso, ao qual nenhuma adversidade dobrou. Olha como tira uma moça do seio de sua família, com um aprumo tal que parece dizer: comigo estás protegida, porque estou habituado a desafiar as tormentas, e ainda terei muito mais força pelo entusiasmo e a razão que me induzirá a lutar. Pois esse homem se converte em pai. E então, como o assusta uma pequena indisposição de seus filhos, e como uma enfermidade põe uma prece em seus orgulhosos lábios. Vi homens que se vangloriavam em desdenhar o Altíssimo e se riam de todo aquele que invocasse seu nome. Vi-os convertidos em pais tomar a seu serviço os espíritos mais piedosos para confiar-lhes a educação de seus filhos. Vi também muitas mocinhas cujo olhar soberbo fazia estremecer o Olimpo, e cuja alma vaidosa era somente para seu penteado e para as coisas mundanas. E uma vez ínflis, eu as vi sofrer todas as humilhações e quase suplicar a esses homens piedosos que lhes dissessem o que lhes parecia melhor para seus filhos. Penso em um caso determinado, em uma senhora de caráter altivo cujo filho caiu enfermo. Teve que chamar um médico da cidade e este recusou-se a vir, pois tinha informações sobre sua casa. Bem, essa senhora corre à casa do médico e espera-o pacientemente, até convencer-lhe com seus rogos que se decida a acompanhá-la. Porém, esses casos sensíveis não têm, apesar de verídicos, a virtude edificante de outros exemplos, que cada dia se oferecem aos olhos de quem queira ver. Sim, as crianças são verdadeiros mestres, e por mais uma razão. Cada um deles possui uma espontaneidade ante a qual não valem os princípios e máximas abstratas, e temos que nos servir de nossa própria experiência, às vezes com muito trabalho e dificuldade. Que sentido mais profundo tem o provérbio chinês: cria teus filhos e saberás o que deves a teus pais. E logo se acrescenta a responsabilidade do progenitor. Já sabes como, ao conviver com as pessoas, temos de lhes inculcar uma ideia que nos parece justa, que tentamos muitas vezes e que, quando já não sabemos o que fazer, lavamos as mãos. Porém, quando chega o momento, um pai atreve-se, ou melhor, toma em seu coração a resolução de renunciar a toda outra alternativa. Revivemos toda a nossa vida na de nossos filhos, e só então compreendemos realmente a nossa. Porém, é inútil falar-se de tudo isso. Há coisas das quais não se pode ter uma ideia a menos que se as viva, e uma delas é a paternidade. Considera também quão belo é ligar-se através dos filhos ao passado e ao futuro, e quão benéfico é ver que a espécie assume nas famílias
um tipo determinado. Certo, o solteiro pode também permitir-se esse exame, porém não se sentirá igualmente autorizado. Até certo ponto, ele não intervém na evolução, senão para perturbá-la.